o Atlético vence o Atletiba 394, o pior que eu já vi. Vem aqui para o Hora do Jogo, galera, vem para o Hora do Atlético, esse seu quadro que sempre faz as análises pós-jogos do Furacão comigo, Pedro Vitor. Então, galera, vamos falar desse clássico que terminou em 0-0 no placar. Mas aí vocês perguntam, 0-0 no placar, como é que o Atlético vence o clássico? Eu falo muito por circunstâncias de jogo. As duas equipes fazem um clássico assim, de nível muito, muito baixo. Duas equipes que jogam muito mal e que oferecem pouquíssimos perigos ao gol adversário. Então, foi assim, uma jogada perigosa que eu vi, de fato, de finalização. Na primeira etapa toda foi um chute de fora do Raul que nem tão perigoso foi. Então, foi um nível muito baixo. A segunda etapa, ainda com uma chuva torrencial em Curitiba, foi ainda pior. Então, foi um jogo que não teve nada demais. Mas o protagonista, os protagonistas, melhor dizendo, foram o trio de arbitragem. Ainda na primeira etapa, o zagueiro Léo Pelé, foi expulso. E foi uma das expulsões mais injustas que eu tenho notícia em um Atletiba. Ele já tinha um cartão amarelo e ele vem em uma jogada em velocidade e ele não toca no jogador do Curitiba. E é expulso. Ok, se você olhar a imagem em um outro ângulo, parece que é cotovelada. Mas tá, a imagem vai muito de acordo com a percepção que você tem no momento. O problema é o que o senhor Selmo, vulgo árbitro, tinha convicção que não tinha sido nada. Ele vem até o bandeirinha, senhor Bruno Bosquilha, de acordo com as reportagens que estavam próximos ali, e ele sinaliza que foi falta. E dá o segundo amarelo. Sendo que o senhor bandeirinha estava do lado. Não, é inacreditável o fato de que, como uma pessoa que está do lado da jogada, consegue sinalizar que houve uma expulsão e houve um contato, quando o contato não existiu. Depois vou colocar aqui lá nos stories do nosso programa Hora do Jogo para vocês verem, @programa Hora do Jogo, underline, lá no Instagram, para vocês verem o lance. Não tem como uma jogada dessa ser de expulsão. Mas isso se soma ao senhor Selmo, aí sim, culpa dele, porque foram várias e várias jogadas pesadas no primeiro tempo que ele simplesmente esqueceu o cartão no bolso. Ele simplesmente não marcou falta pro Atlético. Tanto que a estatística do final do primeiro tempo são 10 faltas feitas pelo Atlético e apenas 4 feitas pelo Curitiba. Aí eu somo, no mínimo, uma falta do Luiz Fernando, uma mão do Rafinha no Isaac e mais outras. Era um jogo para ser no mínimo 10 faltas a no mínimo 8. Mas o árbitro simplesmente escolheu não dar faltas. Ou, quer meu óculos de presente, por favor? Isso excedeu muito o limite. Aí na segunda etapa, o jogador do Curitiba dá um belo de um pisão no Luiz Fernando. Nada. Aí uma jogada, só amarelo. Como é que você me explica só amarelo? Aí, outra jogada, só amarelo. Quando você deu o vermelho por uma jogada que nem contato teve. Repito, senhores, a jogada nem contato teve. Aí, no finalzinho do jogo, ele expulsa um jogador do Curitiba, no segundo amarelo, e simplesmente por uma jogada que, ok, é de fato para expulsar, mas menos grave do que as outras que ele não deu amarelo. Simplesmente, no pior Atletiba da história, nós tivemos o pior trio de arbitragem da história. Ok, os jogadores que brigaram ali no pós-jogo, sim, eles merecem uma punição. Merecem ali ficar alguns jogos sem jogar. E o árbitro também. O trio de arbitragem não pode voltar a apitar no Campeonato Paranaense, principalmente um clássico da magnitude do Atletiba. Entendo que a situação do jogo ali, com a chuva, acabou que o jogo ficou ainda mais prejudicado do que já era pela qualidade dos atletas, mas simplesmente foi um clássico destruído, ele já estava ruim, ele foi destruído por um trio de arbitragem extremamente incompetente. É um trio de arbitragem tenebroso de qualidade, que não sabe o mínimo de critério de arbitragem. Se não tem contato, não tem como dar falta. Se tem contato e é um contato forte, talvez possa ser amarelo, e não dá nada. Simplesmente, eu poderia aqui vir falar sobre
Beleza, que pra mim faz um jogo legal. Eu poderia falar até que o Mikael teve ali alguns momentos de dificuldade, mas conseguiu se salvar ali, conseguiu fazer um jogo até um pouco interessante. O quanto a equipe melhorou ali com a saída do Jory, não por uma circunstância boa, mas ali no pós expulsão. O Matheus Felipe fez um jogo ali razoável, o Raul tentou algumas oportunidades. Eu poderia muito bem falar desses personagens, desses protagonistas, mas eu sou obrigado a gastar o tempo de vocês falando de uma arbitragem péssima, da pior arbitragem que eu tenho notícia em um Atletiba. Isso porque eu assisto Atletibas há no mínimo 10, 15 anos. Então, na minha visão, as duas equipes fazem um jogo muito pobre tecnicamente e a arbitragem foi a cereja do bolo. Foi os piores entre os piores. E nesse contexto todo, na minha modesta opinião, o Atlético venceu o Clássico. Você jogar 80 minutos, agora não me recordo se é 70 ou 80 minutos, com um jogador a menos, tomando pressão e toda a falta sendo dada só para um lado e não sendo dada para outro, tomando pressão e ainda conseguir um 0-0, o Atlético tem uma perspectiva boa. E uma das coisas que eu mais gostei foi o espírito de união do time. Cada jogada, cada trombada, os outros companheiros vinham. É claro, eu não tô dizendo aqui que é correto a briga. Não é correta a briga. Mas a partir do momento que tem alguém brigando com o teu companheiro, tu tem que defender o teu companheiro. Entendeu? Esse espírito de união de um time que é novo, que tem muito jogador que nem vestiu a camisa do Atlético ainda, tipo assim, em um momento um pouquinho mais delicado e tá dando certo, já me deixa muito feliz. É claro, me preocupa o fato da gente só ter empatado com o Operário e perder o jogo, o Clássico Atletiba. Sim, isso me preocupa, claro, são dois adversários de Série B. Mas quando um time, com todas as adversidades do Clássico, ainda assim consegue se superar e fazer um jogo mínimo de enfrentamento, quando estavam, no mínimo, 11 jogadores do outro lado, mais uma arbitragem que se recusava a dar qualquer falta, com critério, no mínimo ali até o meio da segunda etapa, a favor do Atlético, para mim, o sentimento é de vitória. Destaque para mim o melhor em campo, na minha modesta opinião, Beleze faz um jogo muito sólido, muito legal, mesmo com a mudança de companheiro. Ele joga alguns minutos com o Léo, depois joga com o Matheus Felipe. Faz um jogo bem ok, bem bacana. Gostei muito do jogo do Isaac, jogou pra cima ali do Rafinha, faz um grande jogo, tomou, foi bem caçado, mas ainda assim continuam as jogadas. Então pra mim, esses dois aí valem um destaque, além do próprio Raul, que faz um jogo também bem interessante. Raiden Palacios ajudou bastante ali quando foi possível. Mikael não foi tão exigido, mas teve algumas dificuldades. Eu entendo que goleiro, quando é chuva, a dificuldade de fato aumenta, mas saldo positivo desse Clássico Atletiba, que continua o Campeonato Paranaense. E para os atletas que não estavam devidamente apresentados, senhores, isso é um Clássico Atletiba.